termo semita começou a ser usado em 1787 por historiadores e antropólogos germânicos do século XVIII, para designar os povos do Oriente Médio sob uma ótica de classificação racial. Embora o termo semita inexista na Bíblia, estes antropólogos cunharam o termo usando o nome do patriarca Sem, filho de Noé e pai dos povos assírios, babilônios e hebreus. Embora o termo semita, em seu contexto racista, incluísse judeus e árabes, no século XIX ao XX, o termo ficou muito mais identificado aos judeus, e deste uso surgiu o termo antissemita para manifestações discriminatórias e contrárias aos judeus. Entretanto, para os historiadores e acadêmicos seculares atuais, o termo semita designa completamente outra coisa. Na verdade, o conjunto de idiomas de um tronco que inclui, além dos hebreus e acadianos, povos que não são considerados na Bíblia como semitas, porque são descritos como camitas, mas partilham o mesmo tronco de idiomas, sendo eles os cananeus e os fenícios. Com efeito, neste canal utilizaremos o termo semita conforme seu sentido de descendência em Sem, porque estamos estudando a tabela das nações de Gênesis 10, que é o objeto desta série e destes vídeos. Ancestrais é uma série do canal Observatório 7 que tem por objetivo um olhar interdisciplinar incluindo história, antropologia, arqueologia, filosofia, teologia, ciência e arte na busca de nossas origens. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal examinando nossa bibliografia, nossas playlists, outras séries e nos seguindo em nossas redes sociais. Lembre que as imagens a seguir são meramente ilustrativas, reinterpretadas fora de seu contexto original, e os vídeos estão repletos de generalizações e simplificações. Os sumérios seguem sendo o berço da civilização e, ao mesmo tempo, um enigma sobre sua origem. Sumérios viviam na Mesopotâmia entre a terra chamada na Bíblia de Sinear. Entretanto, seu idioma, o primeiro do mundo a virar uma forma de escrita que ficou conhecida como cuneiforme, segue isolado de qualquer outro tronco de idiomas do mundo. Em vídeos anteriores, diferenciamos os sumérios dos semitas. Embora não tenhamos certeza, é provável que os sumérios eram descendentes de Cã, que ficaram na Mesopotâmia, do qual Nimrod foi seu principal representante ou ancestral. Entretanto, isso não quer dizer que os sumérios viviam sozinhos na Mesopotâmia, que aparentemente foi deixada como herança para os filhos de Sem. Entre os sumérios surgiram os primeiros registros de um outro tronco de idiomas que viemos a chamar de línguas semitas. Os primeiros textos semitas que temos notícia são de algo perto de 3000 a.C. e acreditamos ser de uma rainha de origem acadiana que escreveu ao seu marido numa tigela. O nome dela era Gan-Saman e seu escrito é uma prova que em Ur, na antiga Suméria, desde muito antes de Abraão, já nos primórdios da fundação da cidade, semitas estavam vivendo ao lado dos sumérios, inclusive em Ur, e isso explica como e por que encontramos Abraão, que era um semita e não um sumério, mas vivia no meio dos sumérios. Naquela época, ainda não existiam países como concebemos atualmente. As cidades da antiga Suméria eram cidades-estado independentes, muitas vezes com grupos étnicos que de tempos em tempos cresciam e dominavam sobre os demais que viravam minorias. Os acadianos, por exemplo, que aparentemente foram o primeiro grupo semita a prosperar na antiga Suméria, adotaram a forma cuneiforme dos sumérios para escrever, mas escreveram na sua própria língua. Depois disso,
as listas de reis sumérios começam aos poucos a registrar vários nomes semitas e o idioma semita se espalha por todo o Oriente Médio, que demonstra que a ascensão cultural dos semitas foi gradual no meio dos sumérios. Na lista dos filhos de Noé que iniciaram suas tribos, temos dito que, de início, a maioria deles viviam juntos. E quanto às tribos de Sem, é dito na tabela das nações o seguinte: Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hul, Geter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos, um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Selef, Hazar-Mafvé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Sefar, nas colinas ao leste. São estes os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas e seus territórios e nações. Gênesis 10, 21 a 31. Esta lista de descendentes de Sem se ramifica em 5 nações principais, das quais, algumas delas, temos o relato de subdivisões tribais, como as 4 tribos de Arã e a linhagem de Arfaxade, que se divide em diversas tribos. 2 das 5 linhagens matrizes de Sem, curiosamente, não falavam um idioma semita, ou seja, assim como camitas viveram tão próximos dos semitas que adotaram o idioma deles, também houveram povos semitas que viveram tão próximos de outros grupos etnolinguísticos que adotaram um idioma diferente de suas origens. Estas 2 linhagens estranhas ao idioma semita eram os Elamitas e Ludi. Elão era a região que fazia fronteira oeste com o Baixo Tigre e Suméria, a nordeste com a Média, que era uma nação indo-iraniana, a antiga capital de Elão, a Suzã mencionada na Bíblia em Daniel 8:2. Tornou-se posteriormente uma das capitais do Império Persa. Mas antes disso, foi a principal cidade elamita. Os descendentes de Elão, que eram semitas e se estabeleceram muito cedo naquela área. A religião elamita era politeísta, com várias semelhanças com a religião da Mesopotâmia, inclusive o nome de alguns deuses acadianos, como Nergal e Nanayá, relacionada à deusa Inanna. Havia também uma ênfase em adoração dos astros, o que é bem típico do politeísmo semita, e uma tríade composta de um deus-chefe padroeiro de Suzã, possivelmente o próprio ancestral fundador daquela cidade, e sua esposa, uma deusa da terra, e um terceiro deus que era um ser com feições de serpente. Os elamitas foram uma força militar expressiva que a Bíblia registra fazendo campanhas tão longe quanto em Canaã e alternando-se entre alianças e rivalidades com os sumérios. Eles possuíam destacada arte em cobre e metais e fizeram comércio com a civilização do Vale do Indo e, obviamente, com os povos iranianos de origem jafenita. O final da civilização elamita se deu em guerra contra os assírios, que aniquilaram sua civilização, foi gradualmente absorvida em tempos posteriores. Seus territórios foram ocupados pelos medo-persas, que assimilaram seu povo e sua cidade. A língua elamita sobreviveu até os tempos medo-persas de Dario, que usou o elamita como uma das 3 línguas do seu império. E até hoje, no país moderno do Irã, as províncias do Ilan e do Khuzistão preservam o antigo nome do país, pois Kuzi é o nome medo-persa para Elan. A segunda linhagem descrita como semita, mas que não falavam o idioma semita, foi Ludi.
Mas a identidade deste povo ainda é um tanto incerta e devemos seguir o princípio de procurar um povo conhecido nos dias de Moisés por volta então de 1400 a.C. e alguns associam Lud a Lubdi, que aparece em antigos registros como uma região que ficava entre o Alto Eufrates e o Rio Tigre. No entanto, Flávio Joséfo os identificou como os lídios, cuja capital foi a antiga Sardes, e aparentemente foi o povo que inventou o uso de moedas, depois copiadas pelos gregos e pelos romanos. Em geral, os tradutores bíblicos traduzem o termo ludim do hebraico como lídios, como em Jeremias 46:9, onde lídios são mencionados como grandes arqueiros. Mas se queremos realmente conhecer semitas reconhecidos tanto por sua descendência na Bíblia quanto por seu idioma, temos outros 3 nomes de povos muito expressivos na história antiga do Oriente Próximo. Os arameus, descendentes de Arã, deram nome à terra que hoje é o território de boa parte da Síria. Inscrições de Ebla em 2300 a.C. e dos acadianos em 2225 a.C. já usavam o topônimo Aramu para a terra dos arameus. O mesmo termo foi usado mais tarde pelo rei de Mari, Ugarite, e pelos assírios. Eles viveram entre os Amaru ou Amorreus. Entre o 27º e 26º século a.C., na região da Síria, surgiu um reino semita chamado Ebla, com idioma semita intimamente associado aos acadianos. Ebla é uma destas civilizações incríveis, paralelas à Suméria, que quase não ouvimos falar por aí. Eles não eram sumérios. Sua cultura tinha aspectos próprios e independentes, inclusive os deuses, que tinham poucas divindades sumérias adoradas, sendo a maioria destes deuses divindades semitas, típicas da Síria, inclusive com deuses e deusas exclusivos do povo eblaíta. Os palácios de Ebla nos fornecem preciosos arquivos na forma de tabletes de barro com escrita cuneiforme, mostrando seu domínio econômico sobre as cidades da Síria naquela região, que incluía mais de 60 cidades-estados. Entre o reino de Ebla e a Suméria estava a cidade-estado do reino de Mari, uma rota comercial semita na margem ocidental do rio Eufrates. Mari era muito mais pró-Suméria e chegou a guerrear com Ebla, mas finalmente caiu diante dos acadianos e depois foi dominada pelos amorreus. É interessante notar que os arameus, que eram semitas por linhagem de Arã, viviam mesclados aos cananeus na região da Síria, já nos seus primórdios, e por isso existiu um intercâmbio cultural entre eles. O mesmo ocorreu com os semitas filhos de Assur, que se estabeleceram ao norte da Mesopotâmia e deram origem aos assírios, e aos semitas do sul da Mesopotâmia, que viveram entre os sumérios e certamente eram descendentes de Arfaxade, dos quais temos várias linhagens, desde tribos nômades como os hebreus, que vão sair desta linhagem, até os famosos caldeus, que também são descendentes de Arfaxade. Segundo a Bíblia, Nimrod, que era um camita e certamente era um sumério, estava interagindo com os semitas, pois o texto de Gênesis 10:11 descreve que, além de Babel, Nimrod reinava em Uruk, que era a mais poderosa cidade suméria, já no período pré-histórico, enquanto também o descreve como reinando sobre Acade, que é dos acadianos, que eram semitas, e foi para a terra dos filhos de Assur, onde Nimrod fundou a cidade de Nínive, que mais tarde se tornou a capital da Assíria. Ter povos diferentes vivendo no mesmo país ou na mesma cidade nunca foi uma novidade na Mesopotâmia. E até hoje vemos isso, por exemplo, em Jerusalém, onde povos diferentes ocupam bairros distintos da mesma cidade.
O mesmo se dava lá na antiga Mesopotâmia, onde os semitas e sumérios partilhavam o mesmo espaço entre os rios Tigre e Eufrates, onde estas alianças fluíam e mudavam ao sabor do tempo e da política. Enquanto o grupo dos filhos de Assur se desenvolveu em pastores que rumaram para geografias mais altas da Mesopotâmia e fundaram uma cidade com o nome do seu patriarca, e de onde vem o nome do povo, os assírios, o grupo de Arfaxade era mais disperso, alternando entre a vida nômade e outros que se estabeleceram como semitas urbanos. Possivelmente, alguns entraram em aliança com Nimrod, como foi o caso de Akkad, ou os acadianos. Uma cidade que não temos exata certeza da localização, mas é muito bem documentada em fontes cuneiformes da Mesopotâmia. Depois do reinado relâmpago de Nimrod, as cidades do vale continuaram a se desenvolver como reinos independentes, onde surgiu a escrita e onde a humanidade passou então da pré-história para a história, até que entre estes reinos, um reino semita resolveu fazer pela força militar o que Nimrod falhou em tentar fazer pela força religiosa, ou seja, eles tentaram dominar sobre todos os outros. O primeiro império do mundo foi um império semita fundado por um homem chamado Sargão da Acádia, no século 24 a.C. Ele foi o primeiro grande guerreiro da história. Foram contadas muitas lendas sobre o seu nascimento, suas campanhas militares ou sobre as suas façanhas. Por volta de 2300 a.C., Ebla foi destruída. Embora tenhamos dúvidas sobre o que ocorreu ao certo, os acadianos reclamaram ter destruído aquela cidade e se gabam de ter conquistado os 4 cantos do mundo, desde o Golfo Pérsico até a ilha do Chipre e a costa do Líbano, incluindo pedaços da Anatólia. Contudo, seus descendentes tiveram que lutar contra os Elamitas e contra os Gutis, que se fortaleceram e finalmente tiveram êxito em acabar com o reino de Akkad, após um reinado semita de 150 anos. Os 124 anos de governo tradicional atribuído aos Gutis sobre a Mesopotâmia constituíram um período obscuro que sabemos muito pouco, até que a última fase suméria ressurgiu no apogeu de Ur. Mas mesmo em Ur, assim como em toda a Mesopotâmia, os acadianos tinham deixado como legado a sua língua, que continuou em especial no uso religioso através da síntese politeísta de deuses astrais semitas com os deuses sumérios produzidos naquelas cidades. Idolatria no meio da qual nasceu Abraão, um semita que rompeu com toda aquela cultura e, mais uma vez, iria tornar os semitas a maior influência religiosa do mundo.